Ele é especialista em direito digital, também é professor, consultor e palestrante sobre o tema. Além disso, já escreveu artigos e ensaios sobre cultura, sociedade e direito digital. No programa Perspectiva de hoje, eu recebo o advogado Fabrício da Mota Alves. Bem-vindo ao programa Perspectiva, doutor. Obrigado. Bom, hoje o nosso assunto é direito autoral. Eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é o direito autoral no Brasil. O direito autoral, o nome é autoexplicativo de uma certa forma, mas ele é um pouco mais do que aparenta. É o direito literalmente do autor. Foi uma opção do legislador utilizar essa nomenclatura porque é muito mais comum que se diga propriedade intelectual. Só que a propriedade intelectual ela é um pouco mais abrangente. O direito autoral ele se refere a toda a criação do espírito, como foi inclusive a expressão que o legislador utilizou, da qual se consiga obter um proveito econômico de interesse do autor ou de titulares do direito do autor. E que diz respeito a produtores, diz respeito a editores e outros que possam usufruir desse direito. Então, na verdade, é uma criação do espírito e que você tem efetivamente uma produção. Você tem um produto, uma criação, efetivamente, que possa ser explorada e que deva ser reconhecida como uma inovação de alguém que teve essa capacidade de conceber aquele elemento. A lei que está em vigor sobre esse assunto no Brasil data de 98, né? O que há de mais relevante nela? Olha, na verdade, muitos itens têm digamos, um reforço social significativo. A lei anterior é de 73, então nós temos um intervalo, um hiato legislativo bastante significativo, uma lei anterior ao próprio ordenamento jurídico constitucional recente, de 88, e essa lei ela veio justamente trazer elementos mais, digamos, de fortificação da proteção. A proteção do direito do autor, ela talvez seja um dos elementos que mais se coadunam com o conceito de proteção da propriedade, porque, na verdade, é disso que nós estamos tratando. O direito do autor, na verdade, é um direito de propriedade, é o direito daquele que tem, que pode exercer os frutos da sua criação e que tem condição de viver daquilo ou, de qualquer forma, se beneficiar daquilo, seja num ponto de vista, seja num aspecto social, moral, de declaração, eu sou o autor dessa obra, eu sou o autor desse texto, enfim, eu tenho o direito de ser reconhecido como autor daquele produto, daquela criação, e também tenho o direito de usufruir economicamente e fazer o que eu achar mais interessante com relação a isso. Ceder, licenciar, transferir, comercializar, enfim. Então, na verdade, o direito do autor, ele traz um elemento de proteção que o Constituinte previu. O artigo 5º já traz esse elemento. O autor tem o direito de explorar os frutos da sua criação. É uma proteção constitucional. E a lei que veio posteriormente a isso, ela veio justamente trazer uma modernização desse elemento para esse patamar constitucional recente. A produção cultural, ela se dá em diversos níveis, né? Principalmente hoje, com o advento da internet. Como se dá a proteção desse conteúdo, não só na internet, mas de qualquer conteúdo? A pessoa precisa patentear aquilo que ela cria, basta ela assinar. Como é que se dá a concepção da autoria de um texto, de uma obra, de uma produção artística? É interessante você fazer essa abordagem, Érica, porque a lei que trata especificamente dos direitos autorais, ela é muito clara. O direito de autor independe de qualquer forma de registro. Então, você não precisa registrar, você pode, ela faculta o registro daquela criação nos órgãos e nas entidades que estão habilitados para receber e para guardar esse registro. Mas não é obrigatório. O direito do autor ele pode ser reivindicado a qualquer momento, independente de qualquer circunstância. É um direito inalienável, é um direito intransferível, o direito de ser reconhecido como autor. É um direito personalíssimo, né? Se você teve a condição, se você teve a iluminação para criar a criação do espírito, né? Para criar aquela obra, aquele resultado intelectual, então você tem o direito assegurado pela Constituição e pela lei de ser reconhecido como tal. Então, na verdade, independe de qualquer registro. Você pode registrar, a lei de registros e patentes, ela prevê a possibilidade de registrar alguns elementos, mas nem tudo é registrável sobre esse aspecto de patente de marca, efetivamente, assim como você não precisa, efetivamente, para ser reconhecido como autor. Então, na verdade, a lei assegura a proteção independentemente de qualquer tipo de registro. Bom, e quando um autor morre, a família tem direito de receber esses direitos autorais pela obra da pessoa morta?
Sim, na verdade, existe o direito autoral, ele se divide em duas categorias, né? O direito moral, os direitos morais do autor e os direitos patrimoniais. Os direitos morais, alguns são transferíveis e outros não. Aqueles que são personalíssimos, ou seja, aqueles direitos, talvez o mais evidente deles seja o direito de ser reconhecido como autor, né? Em caso de morte, em caso de óbito, claro que a família terá direito de reivindicar em nome do autor a autoria, caso essa autoria esteja sendo negligenciada, impugnada ou fraudada. Os herdeiros terão esse direito. Porém, os herdeiros não poderão assumir a autoria, porque o direito de autor de ser reconhecido como autor, esse é intransferível. Não há como suceder mesmo em caso de morte. O que se pode haver é um direito de questionar eventual fraude ou eventual contestação sobre esse reconhecimento. E o direito patrimonial, ele é plenamente transferível, então não há problema nenhum, o próprio autor pode fazer essa transferência em vida, como os herdeiros podem dela dispor também em caso de sucessão. Pode constar num testamento, por exemplo, o direito autoral, para quem eu quero deixar os direitos autorais de uma obra que eu produzi, por exemplo? Seguramente. Se em vida o autor já pode elaborar contratos sem anuência de ninguém, basta ter capacidade civil, basta o contrato ser lícito e a lei permitir, ele já pode elaborar contratos de transferência total, inclusive, dos seus direitos patrimoniais. Então não há nenhum problema que o herdeiro possa, ou mesmo através de um testamento, possa se direcionar para os herdeiros esse conteúdo material patrimonial. Eu imagino que isso seja um caso de demanda na justiça, né? Por vezes a gente vê, inclusive, obra do Elvis Presley, por exemplo, a família brigando a filha, as pessoas envolvidas brigando pelos direitos autorais dele, inclusive gravadora brigando pelo direito autoral do músico que era contratado dela. Isso é uma demanda judicial, É muito por vezes, comum, né? na verdade, porque uma coisa é um acordo que é feito em vida, né? O autor, ele tem razões mil para fazer o acordo que ele achar mais conveniente, né? Ele tendo capacidade civil, sendo um contrato lícito, ele pode dispor como ele achar conveniente. Mas em caso de morte, essa pessoa não se encontra mais presente para determinar os rumos daquela negociação contratual. Então você tem que deliberar sobre efetivamente o que será feito agora com aqueles que já foram contratados em vida para receber esse direito, para usufruir, explorar economicamente, com autorização do autor, né? E aqueles que agora querem mudar as regras do jogo, eventualmente, ou questionar. Né? É muito comum ações de nulidade de contratos de transferência de direitos autorais patrimoniais, ações que questionam forma de usufruto e exploração desses direitos. Isso é muito comum. Razões são várias, situações são várias. Muito se alega que o autor foi induzido a erro quando em vida, muito se alega que ele não tinha condições de questionar e agora os herdeiros têm condição de questionar, estão questionando. Então, realmente é uma disputa que quanto mais proveitoso for a exploração econômica, maior a chance de ter efetivamente disputa judicial. Tá ótimo, doutora. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouco a gente continua nesse assunto que é muito interessante, ainda tem muito o que ser discutido. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje o assunto é direito autoral e eu converso com o advogado Fabrício da Mota Alves. Doutor, como é que faz a fiscalização do direito autoral, né? Porque eu imagino que seja uma coisa difícil, um pouco mais complicada de se fiscalizar. Com toda certeza. Na verdade, o maior desafio hoje nessa questão é você justamente conseguir fiscalizar e conseguir fazer valer o seu direito de ser reconhecido, de ser remunerado por aquilo que você criou. Talvez é o maior desafio que existe hoje, porque você tem o advento da internet, tornou esse elemento, assim, talvez uma das disputas patrimoniais mais relevantes desse mundo moderno de tecnologia da informação, seja justamente como lidar com o direito autoral. Tanto é assim que o Marco Civil da Internet, que foi a grande oportunidade de regulamentar essa questão, excluiu o direito autoral de sua abrangência. Taxativamente, a pressão foi tão grande no Congresso Nacional em torno desse aspecto que se deixou a discussão sobre direito autoral, que poderia ser tratado no Marco Civil da Internet, se deixou para o momento posterior. Então, hoje nós temos uma lei que regulamenta a internet que não se aplica, em suas novidades legislativas, não se aplica aos direitos autorais, justamente porque é um assunto muito delicado. O que você tem, a legislação, ela atribui ao autor e aos titulares do direito autoral o direito de fiscalizar. Esse é um direito que lhe cabe naturalmente. E aqueles que têm condição
se unem em torno de associações, se unem em torno de órgãos que têm que tiveram essa criação como fundamento e como finalidade. É o caso do ECAD. O ECAD é uma entidade privada que foi instituída pelo legislador, mas tem uma finalidade específica de monitorar, fiscalizar e distribuir de forma justa os direitos autorais em função do que lhe é pago pela exploração de obras musicais, principalmente obras musicais e audiovisuais. Então, só que o ECAD ele fiscaliza apenas obras musicais e audiovisuais. Ele não fiscaliza obras científicas e literárias, por exemplo. Isso não é o papel do ECAD. Para esse tipo de obra, o autor deve se socorrer principalmente de associações e entidades que possam lhe ajudar. Claro que há autores que têm condição financeira para exercer fiscalização própria, contratam um escritório, eventualmente escritório de advocacia, escritórios especializados nesse monitoramento e exercem essa fiscalização. Mas a gente sabe que se as grandes entidades têm dificuldade, claro que o particular, por mais que tenha recursos financeiros, vai ter mais dificuldade ainda. E há alguma perspectiva para que se analise, se coloque na lei esse direito autoral na internet, por exemplo? Porque hoje os blogs estão aí, qualquer pessoa tem um blog, publica um texto próprio, né, de autoria pessoal, fotos também, né? E isso por vezes é reproduzido, inclusive nas mídias sociais, nas redes sociais. E não há nenhum direito autoral nesse sentido, correto, por enquanto? Correto, não, está certíssima, mais uma vez. O que nós temos é uma lei que protege o direito autoral. E essa lei é taxativa, ela determina que só pode usufruir do direito autoral da obra, da criação de alguém, se houver autorização para isso. Não existe uma autorização tácita, ela tem que ser ostensiva. Ou o autor deixa uma declaração pública, um blog, por exemplo. Eu criei um texto, eu sou blogueiro, criei um texto e coloquei lá no rodapé do meu blog que as pessoas podem usufruir desse conteúdo livremente. Ou então eu exijo que seja especificado que eu sou o autor daquele texto. Então eu posso estabelecer os limites para o uso daquele conteúdo, daquela obra que é uma criação minha, na verdade, né? Uma criação intelectual. Porém, o fato de não ter não significa que a pessoa está autorizada. Assim como é muito comum, você falou bem essa questão da internet, é muito comum as pessoas acharem que porque estão, eu quero escrever um texto, pego uma imagem de um buscador, né? Eu jogo no buscador, pego a imagem e faço uma referência, fonte, site de jornalismo XYZ, por exemplo. Isso não é suficiente para eximir a pessoa de responder por violação de direito autoral, mas não é mesmo. Ela precisa de autorização expressa. Ou essa autorização é indiscriminada, é pública, o autor, como eu mencionei, coloca no rodapé ou faz uma declaração, enfim, pode usar livremente, ou então ele vai até o autor e exige e solicita essa autorização. E o autor pode negar. Então as pessoas vão utilizando livremente, pega a foto aqui, pega um vídeo ali, os memes da internet, né? Esse é um desafio fenomenal, porque ali um meme, o que é um meme? Ele é uma imagem que alguém criou e isso por si só já é um conteúdo possivelmente protegido por direito autoral. A modificação de obra, de imagem, ela pode ser também protegida, quer dizer, quem modificou pode ter direitos também. Mas, eventualmente, é uma imagem modificada por alguém com o propósito específico de pegar esse conteúdo que veio de uma outra origem e fazer uma brincadeira, fazer uma utilização... É uma paródia. Uma paródia, exatamente. Só que, normalmente, quem faz o meme não tem o menor cuidado, o menor interesse, ou talvez ignore completamente que aquela imagem original, ela era uma imagem protegida. E ele simplesmente pega a imagem, coloca um texto, coloca uma figura e distribui, sem nenhuma preocupação. Isso sem falar nos riscos de você utilizar pessoas, né, fotos, imagens de pessoas mesmo, que não autorizaram o uso dessa reprodução da forma como tem sido feita na internet. Eu acho que até a reprodução se dá num caráter até irresponsável e até ingênuo, né, das pessoas que vão reproduzindo, compartilham a informação, por vezes nem checam de quem é a fonte e por estar ali no meio da internet, isso parece que é de domínio público, né? E não é. Isso pode gerar até uma demanda judicial futura, até do próprio autor. Com certeza. Que ainda também não se deu conta de que aquilo é uma criação dele, que ele tem o direito autoral daquilo. Com certeza, não tem a menor dúvida disso. Aliás, é muito comum
inclusive, que isso ocorra. Você produz um conteúdo, você produz um texto, uma imagem, um vídeo do YouTube, por exemplo. Você publicou um vídeo, uma aula que é sua, ou até mesmo o que a TV Justiça faz, todo o conteúdo que é feito pela TV Justiça é protegido. É protegido. E isso não me autoriza a pegar um elemento, um aplicativo, ou pegar uma ferramenta digital, baixar o vídeo do canal oficial do Supremo, da TV Justiça, no YouTube e utilizar como eu quiser, publicar por outros aplicativos, né? Esse aplicativo de comunicação instantânea, WhatsApp, Telegram e outros que têm essa finalidade. Isso não me autoriza, eu não tenho autorização da TV Justiça para fazer isso. E a gente sabe que a coisa mais comum que existe hoje é o compartilhamento desse tipo de conteúdo. Claro que o fato de eu ter o direito, né, no caso, o Supremo Tribunal Federal ou a União, ter o direito sobre aquele conteúdo, ou eu particular ter o direito, isso não quer dizer que eu devo exercê-lo. E isso fica a meu critério. Eu vou demandar judicialmente se eu me sentir prejudicado. Ou porque minha reputação está sendo prejudicada em função... Eu construí uma obra, eu criei uma obra, ela está sendo deturpada, ou porque eu faço questão de ser reconhecido como autor daquela obra, é um direito que me cabe, que a lei me assegura, ou porque eventualmente alguém está explorando economicamente essa obra, esse produto intelectual, e eu não estou tirando o proveito que deveria, sendo que o destinatário dessa exploração deveria ser eu. Eu é que deveria autorizar e devo ser ressarcido por quem explora sem autorização. Tá ótimo, doutor Fabrício. A gente vai falar de domínio público no próximo bloco, também é um assunto muito interessante. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje o assunto é direito autoral. Eu converso com o advogado Fabrício da Mota Alves. Doutor Fabrício, muito se fala numa obra cair em domínio público, né? Mas afinal, o que significa esse domínio público? O domínio público, como o próprio nome está dizendo, é o domínio que passa para a sociedade, né? Ou seja, o autor daquela obra ou o titular dos direitos autorais daquela obra, ele perde os direitos de explorar aquela obra e de impor condições para a utilização da obra. Então, na verdade, esses direitos se transferem para a sociedade, para o domínio público, como se diz, e as pessoas podem utilizar livremente, respeitados apenas os limites legais e alguns limites de direito personalíssimo, como o reconhecimento da autoria. Isso ninguém pode sonegar nem ignorar com relação ao autor. Mas a exploração passa a ser livre. Isso se dá de três formas, basicamente, hoje. Isso é a legislação que impõe. Uma vez que é uma proteção constitucional para a propriedade, no momento que cai em domínio público, essa proteção é mitigada. As três formas de cair em domínio público hoje são o decurso do tempo, né? São 70 anos a partir do primeiro ano seguinte ao óbito, à morte do autor da obra, a família ou eventuais titulares desse direito passam a poder explorar durante esse período de 70 anos. Decorrido esse prazo, a obra cai em domínio público. Então, é o período que se atribuiu para usufruto e exploração ainda remanescente daquele direito. E outra forma também é quando o autor morre e não tem sucessor, ele não tem herdeiros. Nessa situação, a obra também vai para domínio público. E a terceira forma de cair em domínio público é quando o autor é desconhecido, aquela obra cuja autoria não se sabe quem é. Então, ela é configurada, estabelecida como uma obra de domínio público também. Vamos dar exemplo para as pessoas que estão em casa dessas diversas condições e situações. Por exemplo, uma cantiga de roda, que ninguém sabe quem é o autor. Livros, por exemplo, de Machado de Assis, que hoje são até baratos, a gente encontra nas bancas de jornais também. Exatamente. Estão nessa Poemas, situação. poesias, obras ficcionais, documentários, qualquer produção. Filmes antigos. Filmes antigos. Falamos há pouco, o filme de Charles Chaplin, por exemplo, embora Chaplin não seja um brasileiro, mas na suposição de que os titulares dos seus direitos quisessem usufruir da sua obra no Brasil, eles teriam que respeitar essa condição de tempo, essa condição temporal. Decair desse prazo, essa obra passa a ser de domínio público. Então, você pode pegar essa obra e publicar no seu canal do YouTube, sem se preocupar com eventuais indenizações que você poderia ter que pagar para herdeiros desse autor. Você pode utilizar você pode você pode reproduzir essa obra num livro. É muito comum, a gente observa trechos de autores renomados que já faleceram, que são reproduzidos e recomercializados. Então, você pode observar que são preços bem menores do que o mercado de uma obra inovadora,
cujo autor ainda está vivo ou cujos herdeiros ainda podem explorar economicamente. E a razão é simples, porque não há que se pagar, não há que se exigir nenhuma contraprestação desse autor. Falecido e decorrido o prazo, essa obra pode ser reproduzida e utilizada livremente. Domínio público não exclui autoria, né, doutor? É bom a gente saber que Exato. se a gente for usar qualquer trecho aí que é de domínio público, de música ou de uma obra literária, por exemplo, tem que citar a fonte, não posso tomar para mim esse texto, né? Não pode ser uma fraude, inclusive, né? Você não pode se atribuir a autoria, muito embora você não precise da autorização do autor de uma obra que caiu em domínio público, você não pode tomar-lhe a autoria. Esse é um direito personalíssimo que pode ser reivindicado, imprescritível, que pode ser reivindicado a qualquer momento, seja pelo próprio autor, se ele for vivo, seja por seus herdeiros ou representantes legais, independentemente de ter decorrido ou não esse prazo de 70 anos. Então, numa situação hipotética em que você tem uma linhagem de sucessores de 2, 3 séculos, por exemplo, mas que agora você queira reproduzir uma obra de 300 anos atrás, e você ignora ou atribui uma autoria diferenciada da autoria real. Se ainda houver herdeiros ou titulares desse direito vivos ainda e que queiram reivindicar essa autoria para o autor falecido 300 anos atrás, esses herdeiros poderão tranquilamente. Bom, é impossível não falar de direito autoral e não falar do ECAD, né? O ECAD é o órgão aí mais conhecido que lida com isso em relação à música. Como é que ele funciona, como é que ele arrecada e distribui o dinheiro aí para quem é o autor da música, da obra musical? O ECAD, ele inclusive sofreu uma modernização na legislação bastante recente. O ECAD ele é uma entidade privada que tem autorização legal para fazer essa arrecadação e a gestão desses direitos. Ele congrega, ele reúne diversas associações de obras musicais e audiovisuais e ele reúne a condição jurídica de agir em nome de milhares, talvez milhões de músicos, artistas que produziram, que editaram, que participaram, compositores que participaram de alguma forma de uma obra musical ou de uma obra audiovisual. Ele reúne essa condição para agir em nome deles, exigir a contraprestação financeira de quem deseja explorar essa obra e distribuir, de acordo com critérios que são estabelecidos pelo próprio ECAD, com os paradigmas legais e de um sistema bastante informatizado que eles utilizam. Então, realmente é um escritório muito eficiente. Tão eficiente que entra em conflito constante com diversas pessoas que acham que não tem direito nenhum, que não tem o dever nenhum de pagar por aquela exploração, mas mesmo assim a justiça tem entendido que pagam. É o caso, por exemplo, da cobrança dessas taxas do ECAD em casamentos. Essa é uma discussão fenomenal e que você vai encontrar diversos precedentes judiciais dando ganho de causa para o ECAD. Ainda que você alegue, mas é um casamento, não tem finalidade econômica, não tem finalidade lucrativa. Ora, isso não exime a pessoa de respeitar o direito autoral. Não é a finalidade econômica ou lucrativa que vai eximir um cidadão de pagar por quem quer ser pago. Se eu sou o autor de uma obra e eu criei essa obra e eu exijo ser remunerado pelo fruto e pela exploração que essa obra venha a dar a quem quer que seja, ainda que seja um casamento, eu tenho direito disso. Então, o ECAD vai e cobra e, para quem questiona judicialmente, o ECAD tem tido um sucesso extremamente formidável nesse aspecto. O ECAD consegue aí entrar na internet e consegue fiscalizar a veiculação de músicas na internet, porque a gente tem rádios digitais, né? Isso. E como é que fica essa questão? Esse é um ponto muito interessante também. O fato de utilizar a plataforma digital também não exime ninguém de responsabilidade alguma. A gente tem a impressão, a sociedade tem a impressão de que a internet é uma terra sem lei. E não é uma terra sem lei. Ela é uma terra não só, é um ambiente que não só deve respeitar todo o ordenamento jurídico tradicional, como recebeu um diploma recente para tratar exclusivamente desse aspecto, que é o Marco Civil da Internet. Então, a internet e o que quer que façamos nela deve sim observar o ordenamento jurídico. Então, o ECAD, por exemplo, tem uma discussão muito recente, você falou das rádios digitais. As rádios digitais, os canais de mídia televisiva, né, eu citei o YouTube e outros canais,
toda vez que for utilizada uma obra protegida por direito autoral nesses ambientes, nesses canais, esse cidadão pode encontrar restrições que o ECAD estará autorizado a explorar economicamente. É o caso das músicas distribuídas por streaming, que é aquele mecanismo de você fazer a transmissão em tempo real do conteúdo. O ECAD já enfrentou discussões judiciais com vitória nos tribunais em relação a isso. Ou seja, ele pode sim cobrar e tem todo o jeito de fazer essa cobrança. Obrigada, doutor Fabrício. A gente poderia ficar horas e horas conversando sobre esse assunto aqui. Ainda tem muito, né, o que ser dito, mas foi muito proveitoso. Ok, eu agradeço a oportunidade. Realmente, o assunto ele poderia se estender sem limite de tempo. Mas é isso, eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa e estamos à disposição de vocês. Obrigada, até uma próxima. O programa Perspectiva termina aqui. Eu agradeço ao advogado Fabrício da Mota Alves, que é especialista em direito digital e conversou hoje com a gente. Até o próximo programa.